Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário vocês vão assistir essa gravação, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui um pouquinho mais próxima, aparecendo para vocês, né? E com essa gravação, eu pretendo que a gente faça uma revisão dos conteúdos que a gente teve até então e também apresentar algumas novidades que vão vir nas próximas atividades. Eu vou fazer uma apresentação para vocês e depois a gente volta para conversar mais um pouquinho. Não se preocupem em copiar nada ou anotar nada, enfim, se preocupem somente em prestar atenção. Depois a gente conversa mais um pouco. Para quem não lembra, né, eu sou a professora Caterine, então vamos começar a nossa review, a nossa revisão. Nós temos 3 coisas para revisar. São as palavras em inglês usadas na língua portuguesa, o alphabet e a soletração. Aquela pergunta how do you spell, que apareceu em algumas atividades, em uma, se eu não me engano, atividade que a gente fez. Então, a nossa review começa com o number 1, com o número 1, e o número 1 são as palavras em inglês usadas em português. As palavras em inglês usadas em português. Um pouquinho antes das aulas serem canceladas, né, a gente estava fazendo um mural muito bonito, com alguns objetos, muitos objetos, né, que continham palavras em inglês, mas que eram usadas em objetos usados aqui no Brasil, né, objetos, digamos assim, em que deveria conter o português. Então, a gente percebeu que existe muito disso, né, muitas palavras em inglês que são usadas na língua portuguesa. Nesse caso aqui, no number 1, eu tenho um estabilizador, que é um objeto que a gente usa normalmente quando liga o computador, quando liga a impressora, né, para não dar oscilação de energia, ele faz com que a energia fique balanceada, vamos dizer assim, ele estabiliza, né. Esse estabilizador, ele tem essa imagem, né, ela tem 2 palavras em inglês, tem force e line. Force quer dizer força, e line, linha. Então, é alguma coisa como linha de força, pode ser muitos, né, a gente viu muitas palavras que estavam escritas em português em embalagens de produtos usados no Brasil. E a gente descobriu os significados, fez algumas atividades, foi uma das últimas coisas que a gente fez, né. A revisão, a review number 2, fala sobre o alphabet. Eu vou ler o alfabeto para vocês, e depois a gente fala um pouquinho também sobre ele. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lembrar que esse é o alfabeto em inglês, mas que o alfabeto em inglês, ele não se escreve de outro jeito, né? O A se escreve como a gente escreve o A aqui no Brasil, o B também, o C também, e assim com todas as outras letras. O que muda é a pronúncia. Então, ao invés de eu falar A, eu falo A. Ao invés de falar B, eu falo B. E assim eu vou indo até o Z, né? Em uma das atividades apareceu, acho que vocês tinham que anotar no caderno, se eu não me engano, cuidem, né, com essas anotações no caderno, caprichem bastante, que quando a gente retornar à escola, espero que a gente retorne, né, a gente vá, sim, retomar essas anotações, né, vá fazer uma revisão, digamos assim, ao vivo. Em uma dessas atividades tinha o How do you spell? Como você soletra. Nesse caso aqui, how do you spell your name? Como você soletra o seu nome? Se alguém perguntasse para mim, how do you spell your name? E eu soletraria, vou soletrar só meu primeiro nome, né? Então, vou olhar aqui do lado do alphabet, vou olhar a letra e como se pronuncia. Se fosse how do you spell your name para mim, seria K, A, T, H, E, R, I, N, E. Eu estava pensando em soletrar o próximo nome. Então, a gente sempre, quando vai soletrar, a gente usa essas pronúncias que aparecem ali do lado. Lembrando que essas são as pronúncias, né? Não são as formas de escrever o alfabeto em inglês. Porque escrever o alfabeto em inglês é igual escrever ele em português. O que muda é a forma de pronunciar.
E agora vem a nossa new, novidade. Na verdade, deveriam ser news, né? Novidades, porque a gente tem mais de uma coisa aqui. Então, a gente tem o Classroom Language, que é a linguagem da sala de aula, coisas que a gente usaria, digamos assim, para pedir para ir no banheiro, para pedir para sair do lugar, para levantar a mão, né? Greetings, que são cumprimentos e despedidas, algumas formas de dizer oi, de dizer tchau, né? E o número 3, bem específico, ways to say goodbye, formas de dizer tchau, e nesse caso, então, é só a despedida. Number 1, a gente tem a Classroom Language. Pelas figuras, a gente já consegue ter uma noção do que está sendo falado ali. Esses aqui são só alguns exemplos, teriam muito mais, talvez apareçam em outras atividades para vocês. Então, vamos começar. Stand up, levante. Sit down, sente. Listen, tem uma orelha ali, né? Um ouvido. Escute. Quiet, tem até alguém falando shh, silêncio ao quiet, né? Look at the board, olhe para o quadro. Write the date and title. Write the date and title. Escreva a data e o título. A gente sempre fazia isso nas aulas de inglês, né? Open your books. Abram seus livros. Close your books. Fechem os seus livros. Put your hand up. Levante sua mão, né? Para a gente não ter aquela bagunça na sala que a gente não se entende. Era muito importante, né? Put your hand up. Pens down. Caneta abaixo. Vamos supor que a gente está fazendo uma prova, né? Lá na escola. Saudade, né? E acabou o tempo da prova e a professora, a teacher, fala pens down, canetas abaixo. Come here, vem aqui, ou vem até aqui. Essas são algumas, como eu falei, né, das Classroom Language. E o number 2 tem as greetings, alguns exemplos também. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening e good night. Hello e hi, oi e olá. Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite. E good night, boa noite também. A diferença entre esses dois boa noite aqui é que o primeiro é quando eu chego em algum lugar. E o segundo é quando eu vou embora desse lugar. Então, quando eu chego em algum lugar e é de noite, eu quero cumprimentar as pessoas, eu digo good evening. Agora, quando eu estou indo embora desse lugar e é de noite, eu digo good night. Então, hi, hello, good morning, good afternoon, good evening e good night. Percebam, né? Que antes eu falei mais devagar, good afternoon. Quando a gente fala mais corridinho, fica good afternoon, good evening. Quando a gente fala mais corridinho, fica good evening. É como se misturassem, né? E o último, a nossa última new, a nossa última novidade, number 3, é o saying bye, dizendo tchau. Então, nós temos aqui algumas opções. Bye, see you tomorrow, see you next week, see you next Saturday, see you later, goodbye, have a nice night. Bye, tchau. See you tomorrow, see you next week, see you next Sunday, see you later. Então, o see you é até logo. See you tomorrow, vejo você amanhã ou até amanhã. See you next week, até a próxima semana, ou vejo você na próxima semana. See you next Saturday, até o próximo sábado, ou vejo você no próximo sábado. See you later, até logo, até mais tarde. Goodbye é mais uma forma de dizer tchau, como bye, né? E have a nice night, tenha uma boa noite. Então, essas são algumas novidades que podem surgir, né, nas nossas próximas atividades. Por último, e não menos importante, em inglês, aqui em cima, né? How I study, como eu estudo. Nesse momento que a gente está distante, né? A gente precisa, vou voltar para a tela para a gente conversar. A gente precisa, digamos assim, estabelecer uma rotina, uma organização para os nossos estudos. É bom sempre que a gente estude em um lugar calmo, que não tenha música, que não tenha televisão, né? Que a gente tenha uma mesa onde apoiar para a letra ficar bacana, que a gente tenha, digamos assim, concentração para ler o que a professora passa na atividade.
Então, aquelas instruções que aparecem na atividade, né? Antes mesmo de você abrir o documento da atividade, é muito importante que a gente leia. Assim como é muito importante a gente ler os enunciados com calma, ler mais de uma vez. Muitas vezes aquela pergunta que a gente está em dúvida, a resposta está lá no enunciado. Só faltou um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais de, digamos, concentração. Todas essas atividades que a gente passa para vocês, que eu, né, passo para vocês, é para que realmente a gente possa, com calma, né, e revisando aquilo que a gente já viu, começando com essas novidades agora, né, que estão aparecendo, para que a gente tenha contato, para que a gente não esqueça as coisas, né, por isso é importante um lugar calmo, um lugar tranquilo, com uma mesa, para que eu possa realmente me concentrar nas minhas atividades. Outra coisa importante é a organização, né? Se organizem com as atividades de vocês. Muitas pessoas, logo quando a teacher posta, já estão fazendo atividade, já estão entregando, né? Já estão mandando a foto, se tem que mandar a foto, ou colocando como entregue, ou já fizeram no caderno, enfim. Essas pessoas realmente estão de parabéns por se organizar. Mas quem ainda tem alguma atividade que, ou por algum motivo de internet, ou por algum problema de organização ainda não conseguiu, aproveitem e coloquem em dia. Tudo que está sendo passado para vocês é extremamente importante. Então, aproveitem esse momento e tenham essa palavra em mente, né? Organização. Falando em aproveitar, aproveitem também esse momento que a gente está distante, né? Mas próximo ao mesmo tempo, próximo das pessoas que moram com a gente, dos pais, né? Da nossa casa, quanto tempo a gente pode aproveitar, né? Às vezes a nossa rotina é tão corrida, quem estuda, né? Quem ajuda a mãe, ou quem faz alguma coisa em casa, depois de tarde ou de manhã, quando não está na escola. Agora tem um momento, digamos assim, de mais tempo, né? Então que a gente use esse tempo para passar com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que moram com a gente, que a gente tenha cuidado, né? Não vá para a rua se não é necessário sair de casa, que a gente realmente passe esse tempo com as pessoas que a gente gosta e que a gente tenha bons pensamentos, né? Que a gente